Olá, pessoal! Eu sou Cessa Santos e vamos iniciar uma nova leitura. Se você tem sido abençoado de alguma forma neste canal, não esquece de inscrever-se, ativar o sininho, curtir e compartilhar com um amigo. O livro que iniciaremos hoje é Eu, Meu Pavio Curto e Deus, de Lisa Bever. Aprendendo a irar-se sem pecar. Capítulo 1. Janelas quebradas. O ano era 1988 e John e eu estávamos bem no meio de uma discussão acalorada. A propósito, tão acalorada que eu tinha parado de falar. Depois de fechar a boca, com medo de que a situação fugisse ao controle, dei as costas para John e fui secar a louça freneticamente. Senti a temperatura subir, enquanto minha respiração se tornava cada vez mais ofegante. Algo parecido com o que havia acontecido quando entrei em trabalho de parto. Precisava manter o controle. Não podia permitir que a torrente escaldante de palavras enfurecidas jorrasse de forma incontida de meus lábios e afogasse meu marido, por mais que eu estivesse chateada com ele. No entanto, John viu meu silêncio repentino de outra forma. Ele imaginou que eu estivesse fazendo a temida greve de silêncio. Por isso, tentou puxar assunto de várias maneiras. E como eu não esbocei reação, ele recorreu à provocação. E de repente, a coisa toda funcionou. Olhei para o prato em minhas mãos. Era um prato de salada inquebrável. E como que em câmera lenta, voltei-me em um movimento parecido com o de atleta arremessadores de disco e lancei o prato. Não havia como voltar atrás. O prato já estava no ar, seguindo sua trajetória em direção à cabeça de meu marido. John se desviou dele e escapou de uma possível decapitação. O prato fez um arco, passou muito além do balcão da cozinha, onde John estava parado, estarrecido, e prosseguiu em um voo estável sobre toda a extensão da sala. Para meu espanto, parecia estar ganhando velocidade. Eu não sabia nem mesmo atirar um disco de frisbee. Como havia conseguido fazer um prato voar com tamanha perfeição? O som do vidro se estilhaçando me trouxe de volta à realidade. Incrédula, fiquei olhando para a janela da sala, que agora era apenas uma moldura, a qual se apegavam alguns cacos. A parte inferior com a tela estava intacta. O prato havia despedaçado a parte superior do vidro. Houve um momento de silêncio, enquanto John e eu olhávamos perplexos para a janela. John foi o primeiro a falar. Não acredito que você jogou um prato em mim. Eu também não acreditava no que havia feito, mas era verdade e não tinha como voltar atrás. Com todo cuidado, nós dois nos aproximamos da janela, sentindo o vento frio de inverno entrar em nosso apartamento, situado no segundo andar. Lá embaixo, na grama, havia um prato branco. Eu vou buscar, murmurei. Calcei os sapatos, abri a porta com cuidado, na esperança de que os vizinhos não tivessem ouvido meu acesso de raiva. Senti o vento forte da Flórida no rosto e nos cabelos. Fui descendo as escadas bem devagar, olhando para ambos os lados, antes de chegar ao gramado na frente do prédio. O prato estava cercado de cacos de vidros da janela. Olhei para cima, pensando que John ou algum vizinho estivesse me observando, mas consegui ver apenas alguns reflexos do céu nublado. Removi os cacos de cima do prato e, segurando-o junto ao corpo, subi a toda velocidade a escada entre os dois prédios, que agora parecia mais um túnel de vento. Era como se o vento em si estivesse me acusando. Eu tinha consciência da verdade e recebi de bom grado sua condenação severa. Eu a merecia. De volta ao apartamento, olhei para John. Peguei o prato, não quebrou. Observei e mostrei a ele, como se fosse algum consolo. Você sabe que eu vou dizer a verdade, Lisa. Falou meu marido em voz baixa. Vou ligar para o zelador e explicar que a minha esposa atirou um prato em mim, que eu desviei e então o prato quebrou o vidro da janela. Fiz que sim com a cabeça.
passivamente. A raiva tinha passado e só restava a vergonha. Eu sei, mas não vou estar aqui quando você falar com o zelador. Preciso sair para fazer compras. Aproveite para falar com ele enquanto eu estiver fora. O silêncio soava, pesado e desconcertante, em contraste com as palavras coléricas, vociferadas apenas alguns momentos antes. Fiquei admirada com o fato de nosso filho de 2 anos ter permanecido dormindo e não ter ouvido nada. Mais que depressa, fugi da cena do crime. Sozinha no carro, deixei escapar um pesado suspiro de desalento. Quando virei a chave, cânticos de adoração que vinham do rádio preencheram o silêncio. Mas eram palavras vazias, que nada tinham a ver comigo. Então desliguei o rádio e deixei o silêncio me envolver novamente. Não queria algo que me confortasse ou consolasse, queria a dura realidade. Saí do estacionamento e resolvi dar uma volta antes de ir ao supermercado. Preferia não correr o risco de encontrar o zelador do prédio. O que ele pensaria de mim? Aqui está a próxima Lizzie Borden, a assassina do machado. Decidi remoer a vergonha e a culpa como uma forma de castigo. Comecei a imaginar as piores consequências possíveis. Talvez o jornal trouxesse a seguinte manchete: esposa de pastor de jovens quebra janela em prédio residencial. E se John fosse demitido por causa do meu comportamento? Ou pior ainda, e se isso se estendesse para além de mim e do John? E se a mídia aproveitasse essa oportunidade para criticar todos os cristãos de Orlando? Não me sentia no direito de orar para que Deus, de alguma forma, intervisse em meu favor, com o fim de encobrir o que havia acontecido. Mas talvez ele o fizesse em favor dos membros da comunidade cristã na cidade. Comecei a interceder por eles. Ó Deus, por amor à minha igreja, ao grupo de jovens, ao meu marido e a todos os cristãos de Orlando, peço que faça alguma coisa. Nada é difícil demais para o Senhor. Sei que não mereço essa intervenção. Não haja por mim, mas por todas as outras pessoas. Supliquei repetidas vezes. Eu estava verdadeiramente em pânico, com a mente cheia de imagens perturbadoras que poderiam tornar-se realidades terríveis. Imaginei como seria quando eu entrasse na igreja, em meio a olhares de decepção e dedos apontados em minha direção. Fiquei pensando nos sussurros de espanto, bem como nos acenos de confirmação. Sempre soube que Lisa tinha problemas com raiva. O Espírito mostrou para mim, diria uma mulher a outra. Talvez fosse necessário pedir perdão a toda a igreja, mas eu temia que mesmo assim minha vergonha não dissipasse. O que minhas novas amigas pensariam de mim? Com certeza não falariam mais comigo. Imaginei os maridos delas advertindo-as na privacidade de seus quartos, a manter distância de mim. Afinal, a Bíblia diz que não devemos andar com pessoas que se enfurecem facilmente. Que dirá então com uma esposa de pastor cheia de ira? Lágrimas quentes começaram a correr pelo meu rosto. Estacionei o carro e procurei me recompor antes de entrar no supermercado. Por certo, não havia como escapar daquilo que eu fizera. Meu marido não mentiria e eu não queria que ele o fizesse. Talvez não fosse matéria de primeira página do jornal de Orlando, mas alguns desdobramentos seriam inevitáveis. Conformei-me com isso e reconheci que merecia sofrer as consequências. Esperava apenas conseguir me recuperar quando tudo tivesse terminado. Foi difícil fazer compras. Não conseguia me lembrar do que eu precisava. Percorri a esmo os corredores do supermercado. Nosso orçamento era tão apertado que eu não podia levar itens desnecessários ou que ainda tínhamos em casa. Arrependi-me de não ter feito uma lista. Era como se minha cabeça estivesse no meio de um nevoeiro. Consegui pegar algumas coisas que eu sabia que estavam faltando em casa e voltei para a solidão do carro.
O sol estava se pondo. Talvez eu pudesse me esgueirar até o apartamento, quando tudo estivesse escuro. Peguei o caminho de volta para casa e, ao chegar, passei um longo tempo no carro, observando se havia algum movimento em nosso prédio. Eram quase 6 da tarde e eu me dei conta de que o zelador provavelmente já havia encerrado o expediente. Peguei as sacolas de compras e subi as escadas. Bati a porta, vi que não estava trancada e entrei. De imediato, vi o pedaço de plástico que cobria o buraco da janela. Movia-se para frente e para trás com o vento, como se estivesse respirando. Procurei John, temendo o que ele poderia contar, mas, ainda assim, me sentia pronta para ouvir. O que ele disse? Perguntei, um tanto hesitante. Das duas, uma. Ou Deus ama muito você, ou você deve ter orado para valer, respondeu John, mas com uma expressão séria. Mas o que aconteceu? Insisti. Como avisei a você, eu estava decidido a contar a verdade sobre o que tinha acontecido, observou John. Mas foi muito estranho. Quando o zelador chegou, Addison o recebeu na porta. O rapaz foi até o sofá e o afastou da janela. Perguntou o que havia acontecido e depois se curvou e levantou a mão. Nem precisa responder, disse ele, segurando um carrinho de metal do nosso filho. Eu também tenho um filho de 2 anos. Vamos colocar um vidro amanhã, sem custo. Comecei a falar, mas ele me interrompeu. Não se preocupe, essas coisas acontecem. Vou fechar com um plástico, para não entrar nenhum inseto. E foi embora. Acho que estava com pressa de ir para casa. Sentei-me em choque. Será que Deus tinha feito isso por mim? Não. Era por todos os outros motivos. Qualquer que fosse a explicação, esse era o fim da história. Meu filho de 2 anos levou a culpa pela janela quebrada. Comecei a sentir o peso da vergonha ser retirado de meus ombros. Não sabia se devia rir ou chorar de alívio. Nenhum de meus medos se havia concretizado. Pedi perdão novamente a meu marido, mas tenho de reconhecer que naquela noite, deitada na cama, perguntei-me por que Deus havia encoberto minha culpa, se nem mesmo meu marido se mostrara disposto a fazê-lo. Afinal, John não devia ter me provocado. Eu não tinha o hábito de sair por aí, quebrando janelas todos os dias. Tinha sido um episódio isolado. Deus havia me perdoado. Do contrário, não teria resolvido a situação de um modo tão extraordinário. Eu não devia ter atirado o prato, mas John também não devia ter me levado a esse extremo. Segui essa linha de raciocínio até pegar no sono, sob o cobertor da justiça e da justificação própria. Cobertor que eu havia tecido para mim. Meu arrependimento se havia evaporado. Eu precisaria ter mais cuidado no futuro. E John também. Eu tinha racionalizado a situação a ponto de perder uma lição valiosa. Mais de 1 ano se passaria até que a minha ira cobrasse um preço suficientemente alto para eu buscar o verdadeiro arrependimento. Um grito por socorro. Talvez você nunca tenha literalmente estilhaçado o vidro de uma janela. No entanto, deixou um rastro de sonhos e relacionamentos despedaçados. O simples fato de você ter este livro em mãos significa que está em busca de equilíbrio. Você deseja ter uma vida fervorosa, mas também piedosa. Talvez você não dê vazão à sua fúria. Talvez até mesmo a reprima. Ainda assim, ela é fonte de destruição. Nesse caso, de autodestruição. Talvez todas as janelas de sua casa lhe pareçam estilhaçadas. Tijolos de raiva foram atirados e ventos gélicos sopraram e apagaram seu fervor e sua esperança. Tenho fé de que você pode encontrar a cura. A ira em si não é errada, mas a raiva e a fúria a intensificam, até ela se tornar destrutiva. É na sombra e na vergonha da destruição que chamamos por socorro. Peço a Deus que, de algum modo, você aprenda com meus erros e cresça em seus relacionamentos.
primeiro com Deus e depois com as outras pessoas. Pai Celestial, eu me dirijo ao Senhor, no precioso nome de Jesus. Restaure as janelas despedaçadas de minha vida. Tenho mais interesse na verdade do que nas aparências. Eu quero que a luz da sua palavra brilhe em meu coração e me sonde. Quero a verdade no mais profundo do meu ser. Quero viver livre de culpa e vergonha. Senhor, instrua-me em seus caminhos para que eu ande neles. Derrame seu amor que cobre os pecados. Dê-me o poder da sua graça, para que eu me sujeite às verdades que me libertarão e permitirão que o Senhor seja glorificado em todas as áreas de minha vida.